Então, vamos começar nosso encontro, convidando vocês para encontrar uma postura confortável, relaxada. Que vocês se sintam à vontade nessa posição. E agora, levando a tua atenção para a tua respiração. Percebendo o ar entrando e o ar saindo. Respira profundamente. Respirando, sentindo e sendo a respiração. Te perceba como se tu fundisse com a tua respiração, como se tu e ela fossem uma só. Seja a respiração. Se sinta preenchida com essa respiração. Cada parte do teu corpo sendo a respiração. Nutrindo o teu corpo, relaxando o teu corpo. Respira. Tá tudo bem, não tem nada para fazer. Esse é um momento só teu.
Agora, trazendo a tua atenção para todo o teu corpo, para o espaço à tua volta, e abrindo os olhos suavemente. Alguém gostaria de compartilhar alguma percepção, o que sentiu no corpo? Essa semana eu tenho gravado, né, uns atendimentos, né, as terapias que eu trabalho e tal. Terapia não, nem gosto de chamar terapia, mas enfim. E aí eu tenho usado, como não é exercício, né, atendimento de atenção plena e tal, a gente pode usar, alguns podem usar música. Aí eu, mais uma vez, usei o som do mar, que é uma das coisas que a gente faz, né, quando a gente presta atenção na respiração, né, do ar indo, do ar vindo. E aí eu botei vários dias assim o som do mar. Aquilo é tão hipnotizante, né, assim, e vai relaxando, que tem a imagem, né, mas tem exatamente, tu te sente ali, assim, como se aquilo estivesse batendo na tua perna, assim, né? E aí é muito isso, é muito esse... Claro que é a mesma coisa que esse exercício que a gente fez, só que de um outro ponto de vista, né? Que a gente tem uma imagem, que a gente tem um som, mas é a mesma coisa do vai, do vem, né? E ao mesmo tempo relaxando e nos nutrindo, né? Eu achei incrível, assim, né? Experimentem botar ali, né? Som do mar, assim, aparece, né? E outros dias botei da natureza. Nossa, muito bom. A gente viaja, né, com o Dalino. Não deixam de ser formas de meditação, né? Nada convencionais, mas tá relaxando, né? Então, vamos lá. Alguém gostaria de ler? Paramos na página 61, os três porquinhos. Nossa, parece que faz uma década que a gente não lê, né? Estou com essa sensação olhando o livro. Então, como eu botei no grupo antes da gente começar a ler, vou ficar até às 7h30, tá? Se alguém escolher ficar um pouquinho mais, a gente faz um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá, vou começar a ler aqui. Embora possamos supor que a desigualdade de gênero decorre das visões preconceituosas dos homens em relação às mulheres, a realidade é mais complexa. Pesquisas indicam que existem pelo menos 3 formas de sexismo, que funcionam geralmente de forma correlata. O sexismo hostil promove a crença de que os homens são superiores às mulheres. Está intimamente associada a vieses e discriminação. Homens com essa visão de mundo realmente não gostam de mulheres que exerçam papéis de gênero não tradicionais, como feministas e CEOs do sexo feminino. Considere as palavras do televangelista Pat Robertson
A agenda feminista não é sobre direitos iguais para as mulheres. É sobre um movimento político, socialista e antifamília que incentiva mulheres a deixarem seus maridos, matarem seus filhos, praticarem feitiçaria, destruírem o capitalismo e se tornarem lésbicas. Essas visões fizeram parte da história americana desde 1600, quando as mulheres que não se formaram com as normas sociais, conformaram com as normas sociais, eram enforcadas como bruxas. E ainda hoje são crenças exaltadas em certos segmentos da sociedade. Um excelente exemplo é a conferência de Make Women Great Again, Faça as Mulheres Grandes de Novo, agendada antes da pandemia para outubro de 2020. A conferência nunca aconteceu, na verdade, e pode ter sido apenas um golpe publicitário, mas é um exemplo de sexismo hostil. Essa conferência de 3 dias de mansplaining, que quer dizer uma forma com que os homens explicam coisas óbvias às mulheres, de forma simplista, como se elas não fossem capazes de entender. Que foi liderada por apresentadores do sexo masculino para o público feminino. Foi descrita pelo New York Post como uma cópia do MAGA, slogan de uma campanha política americana. Make America Great Again, Faça a América Grande de Novo. Para quem tem o útero. Esses alto-falantes da extrema-direita pretendiam ensinar as mulheres como ser mais feministas, ou seja, submissas, para agradar seus maridos e ter bebês ilimitadamente. Prometeram às participantes: você não terá mais que ceder ao dogma feminista do bullying tóxico e ir contra sua natureza biológica ancestral como mulher. Os homens chegaram para ajudar. Os organizadores do evento eram líderes da Manosfire, não sei se é assim, o Homensfera, Manosfere, sei lá, uma coleção de blogs, sites e fóruns online antifeministas que promovem a misoginia e a violência sexual contra as mulheres. Embora nem sempre radicais, os sexistas hostis são mais propensos a endossar os mitos sobre o estupro, ajudando a justificar a agressão sexual, ou seja, ela poderia ter impedido se quisesse. Em contraste, o sexismo benevolente é uma forma positiva de preconceito que visa proteger as mulheres. Essa ideologia mantém visões altamente favoráveis em relação à parte das mulheres, pelo menos aquelas que se enquadram nos estereótipos de gênero, vendo-as como naturalmente mais gentis, afetuosas e atenciosas do que os homens. Também considera que os homens têm a obrigação de proteger, cuidar e prover. O sexismo benevolente cimenta firmemente uma ideologia de esferas separadas, na qual as mulheres são vistas como as mais adequadas para os papéis domésticos, privados, e os homens para a liderança pública. A ideia é que homens e mulheres sejam separados, mas iguais. Um status legal que foi rejeitado pela Suprema Corte em 1954, pelo menos no que se refere à raça. Dessa perspectiva, o homem deveria liderar e a mulher acatar suas decisões. Ele deve alcançar o objetivo e ela o ajuda. Ele deve proteger e ela cuidar. O homem que descreve sua esposa como sua melhor metade pode realmente admirar seus traços comuns,
mas ele os vê como algo fora de si mesmo. Uma mulher pode se orgulhar de sua disposição gentil e terna, mas sente que deve confiar nas qualidades de agente de seu marido para protegê-la, provê-la e alcançar o sucesso em seu nome. Nessa cosmovisão, reconhece a importância e a complementariedade do yin e do yang. Mas, em vez de colocar essa dualidade dentro de cada indivíduo, ela é colocada no nível de casais heterossexuais. A separação de gênero do yin e do yang é o suporte que mantém o patriarcado e o heterossexismo no lugar. Embora visões sexistas hostis sejam mais fortemente endossadas pelos homens do que pelas mulheres, muitas apoiam o sexismo benevolente. A mais famosa delas foi Phyllis Schlafly, que lutou com sucesso contra a emenda da igualdade de direitos nos anos 70. Ela sentia que o feminismo não apenas ameaçava a estrutura familiar, mas também os benefícios de proteção e apoio financeiro dados às mulheres em um sistema tradicional de valores. É claro que a dependência assimétrica e a igualdade total são incompatíveis, porque o preço de ser cuidado é a falta de poder, autenticidade ou escolha. Para ter a proteção de um homem, uma mulher não pode desafiá-lo. Ela deve sustentar constantemente sua identidade como responsável, a fim de manter seu lugar na ordem social. Nesse caso, igual não é, na verdade, igual a igual. O terceiro tipo de sexismo moderno simplesmente nega a existência do sexismo. É a forma mais insidiosa porque não argumenta que homens e mulheres devem ser tratados de maneira diferente, mas afirma que homens e mulheres já são tratados da mesma forma. O sexismo moderno reconhece que existe desigualdade e é difícil negar os fatos, mas argumenta que isso não se deve a qualquer forma de desvantagem sistemática para as mulheres. O sucesso é visto como dependente de nossas próprias habilidades e motivação. A característica de agente do masculino leva os homens a trabalharem duro e a alcançarem seu sucesso, enquanto a característica comunitária do feminino leva as mulheres a se encontrarem na maternidade e nos relacionamentos, interrompendo suas carreiras. O sexismo moderno vê as feministas que lutam pela igualdade de tratamento como reclamantes, tentando manipular o sistema, buscando vantagens especiais em vez de seguir as regras. Isso justifica as alegações emitidas pelos homens que dizem que eles são vítimas de discriminação reversa. Por meio de políticas destinadas a ajudar as mulheres a obter a paridade de gênero. Nessa perspectiva, uma mulher com fortes qualidades de gênero, de agente, poderia, teoricamente, alcançar tanto sucesso quanto um homem, desde que o campo esteja nivelado para o jogo. A desigualdade de gênero não é vista como um resultado de discriminação, mas o resultado de diferenças essenciais entre o agente masculino... Peraí. Entre o agente masculino e o comunitário feminino. Um bom exemplo dessa visão vem do professor da Universidade de Toronto, um herói da direita, Jordan Peterson, que acredita que as diferenças de gênero nas realizações deveriam, de
do fato de que as mulheres tendem a priorizar seus filhos em vez do trabalho, e que as pessoas que afirmam que nossa cultura é um patriarcado opressor não querem admitir que a hierarquia atual pode ser baseada na competência. O que essas três formas de sexismo têm em comum é a rígida crença de que os homens são agentes e as mulheres são comunitárias, justificando o status quo da desigualdade. E aí, o que temos para falar sobre esse textão enorme? Eu não sei vocês, mas aqui no começo a gente fica indignada com essa história aqui de que as mulheres, cadê aqui? Que não gostam de mulheres que exercem papéis e nem feministas, né? E que a agenda feminina não é sobre direitos iguais para as mulheres, é sobre um movimento político, socialista e antifamília, que incentiva mulheres a deixar os seus maridos, matarem seus filhos. Bom, é até pesado de ler isso. Imagina que pela minha idade, assim, eu vejo que é uma luta constante. Por exemplo, quando falou lá da mulher de 1970, em 1970 eu estava com quantos anos? 17 anos. E já vivia, era uma luta, era os hippies, aquelas coisas todas, a liberação, lutando por liberdade, né? E essa eu não sei, é como se quisesse um movimento para abafar isso, sem liberdade, sem pensamento, sem feminismo, que tudo aí vai contra, é antiproducente, não dá dinheiro, ou tá clamando, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo, mas é bem revoltante isso, né? Que achar que o que a mulher... Outro dia minha filha estava até falando que como que chama? Viola Davis, né? Foi comparada que ela é a Meryl Streep, né? Assim, que ela é uma atriz e tanto, né? Aí ela falou, só que eu não ganho como a Meryl Streep, porque eu sou negra. Quer dizer, é por ser mulher, é por ser negra, é por ser homossexual, é por ser... Tudo gera essas divergências, né? Sim. Eu não sei como a Fran é mais novinha, assim, o que ela pensa, né? Mas eu fico indignada de ver essas coisas. E que parece que a gente não andou nada. Andou, né, Neiva? Mas não sei se andou muito, né? Então, a minha opinião é que eu não estou entendendo nada. Hã? Eu não entendo nada disso. Então, assim, para mim é tudo novidade, sério. Eu não me envolvo com nenhum movimento, assim, eu fico meio de fora, sabe? Então, eu não entendo nem muito bem o que é feminismo. Ai, então eu tô aprendendo agora. Mas a questão, por exemplo, vamos supor, no escritório, o homem é muito valorizado e às vezes as mulheres fazem muito mais do que eles, entende? Ocupam, são mais dedicadas. Aí, quando elas vão lutar pelo direito delas, eu estou trabalhando mais, eu estou ganhando menos, bem, é um tapa na boca, sabe? Se é mulher. Eu até postei no Instagram um pedacinho, depois vocês olhem lá o programa do Saia Justa. Quer falar, Neiva? Não. Ela estava falando justamente isso, né? E que é algo que a gente já sabe, né? Que, tipo assim, se teve um movimento, tipo assim, mulher não pode entrar, né? Tipo, não tem acesso. Depois, o que acontece? Mulher tem acesso, pode estar aqui,
mas ela tem que se adequar ao meio. Se ela vai trabalhar no jornalismo, né? Se ela vai trabalhar na cozinha, como chefe de cozinha, ela tem que se tornar masculinizada para ser aceita e para ter um espaço para expandir, para ser reconhecida. Tipo assim, mulher no jornalismo, ela vai usar o quê? Vai usar terninho, vai usar calça, né? Se ela não se enquadrar nisso, ela não é reconhecida, né? E a mulher até fala, vocês olhem depois, ela disse assim, eu vou ser jornalista, mas não com esse vestido aqui dourado, né? Porque eu não vou fazer uma reportagem de vestido dourado, que ela estava nessa com vestido. Não, tem que ser, né, baseado no que os homens vestem, como eles se comportam. Eu, mulher, eu vou entrar nesse campo assim, né? Como se comportam. Então, se eu não me comportar daquele jeito, eu não vou, né? Não é comportar, é se adequar, né? A tudo. Eu achei bem legal a fala dela, assim, né? Falando muito disso, que é muito verdade, né? Eu acho que são duas áreas que a gente vê claramente isso, né? Vocês, essa parte da cozinha, não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei todos. MasterChef. Tem um dos MasterChef profissional que até quem ganhou foi a Daisy Paparoto, aquela, não sei se vocês acompanharam, ela estava concorrendo com um chefe dela, que ela foi funcionária dele um tempo. Então, estava ele, que era o chefe dela, né? E tinha uns outros homens. Todo momento ele se direcionava a ela nas provas e tal, como se ela estivesse abaixo dele. Todo o tempo. Só que não, ali no programa, eles são chefes profissionais, né? Concorrendo à mesma coisa, trabalhando da mesma forma. Então, é sempre aquela condição. E os colegas meninos, digamos assim, também olhando ela dessa forma e agindo dessa forma também. Então, assim, acho que são dois espaços, né, muito liderados por homens, e que a gente vê isso bem forte, né? Alguém quer trazer alguma coisa? Eu também vejo nenhuma mudança ainda não. Tá certo que a gente pode votar, né? Mas ainda nessa área do profissionalismo e da empresa, eu trabalhei 33 anos como engenheira e tive vários cargos, né? Como mulher, eu liderei homens, mas todo o meu comportamento regido no máximo possível dentro do padrão tradicional e comportamental que uma mulher deve ter, porque senão eu não estaria naquela posição. Desde a maneira de vestir, ou de falar, ou de gesticular, e até cuidado com o vocabulário. Uhum. Mas se um homem fizesse uma brincadeira chula, ele era um homem, mas a mulher não. Uhum. Não no ambiente que eu estava. Sim. Você não precisou se masculinizar para ter, por exemplo, poder, no caso? Não. Eu era de característica mais líder, eu acho que de minha própria natureza. Então, eu não tive que me vestir assim ou assado. E sou de uma família cristã, então o comportamento da doutrina cristã é muito, muito séria. Então, estar nessa posição, eu não me achava mais masculina do que eu já era. O difícil era ser feminina mesmo. Aí é um outro lado da ternura, aquela coisa assim, não chora, não chorava, sabe? Cuidar um pouquinho mais do cabelo, você não tinha essa preocupação, não. Então, ela fala que na parte a separação do gênero do yin e o yang é um suporte que mantém o patriarcado heterossexista,
cismo no lugar, né? Então, eu estava vendo uma palestra não sei se vocês conhecem a doutora Mabel Cristina. Ela tem os Artétipos, é um canal no... Como que chama lá de música? Esqueci. Spotify? Isso. Ela tem palestras lindíssimas. É uma médica. E ela estava falando que nós só vamos conseguir, igual a gente está falando que não houve evolução, nós vamos conseguir essa evolução dentro, por exemplo, do gênero masculino e feminino, quando todo mundo se adequar que eu sou masculino, mas eu tenho não, vou deixar aflorar o meu lado feminino e o feminino deixar aflorar o lado masculino, que aí entra, né, essa questão. Porque senão ser um só não vai validar nada. Sabe, eu sou só masculino ou só feminino? Não, eles se complementam, eles se precisam, né? E a gente vê que muito é só isso, né? Põe assim, se é mulher, quer dizer, o que está falando ali, né? Sim, é isso do Yin Yang, né? Da mulher, que ela trouxe também, tipo assim, a mulher é comunitária, né? Uhum. E o homem é o agente, né? Isso. Cuida da família e ele trabalha, literalmente. Com essas palavras, né? Exatamente. Então, continuemos. Fica o convite aí para vocês verem o Saia Justa. Tá. Falando um pouco disso. Qual é o canal do Saia Justa? GNT. Você postou um pedaço, você falou? Não nos stories, porque eles têm no... Eu boto ali o link para essa partezinha que ela fala, eu boto ali no grupo para vocês. Tá. Isso, mas eu vi. Aí depois tem como assistir o Reels completo, né? Isso. Aí eu assisti, você colocou lá, eu vi o seu pedacinho. Aí eu apertei o botãozinho lá. Mas é igual uma partezinha da entrevista, né? Depois a partezinha. Dá para ver no Globoplay, eu acho, né? Gravado direto. E tá. na GNT, eu acho que deve repetir, só não tenho certeza que horário que dá, né? Porque eles repetem, né? Várias vezes os programas. Só não sei direitinho que horas que dá. Então, vamos lá. Sexismo e biologia. Indivíduos com visões de mundo sexistas geralmente argumentam que as distinções de gênero no agente no comunitário são naturais. Algumas pesquisas sugerem que pode haver pequenas diferenças sexuais biológicas na tendência de cada um deles. A variabilidade nos hormônios relacionados ao sexo, como ocitocina e testosterona, por exemplo, pode desempenhar um papel no comportamento comunitário feminino e agente masculino, respectivamente. A ocitocina é um hormônio que aprimora o cuidado, a afiliação, os laços sociais, enquanto a testosterona está envolvida nas qualidades agentes de competitividade, motivação e agressão. Também há evidências neurológicas que sugerem que os cérebros femininos são melhores em empatia e cooperação, o que faz sentido evolucionário, visto que a capacidade de uma mãe entender as necessidades de um bebê é crucial para a sobrevivência da espécie. No entanto, a biologia e as forças sociais sempre interagem. Por exemplo, a experiência do poder aumenta a testosterona, dando em mulheres, tanto em mulheres quanto em homens. Em um estudo, pesquisadores colocaram os participantes numa simulação
de ambiente de trabalho e foram orientados a demitirem um subordinado. Os testes subsequentes mostraram que a testosterona aumentou significativamente nas mulheres. Da mesma forma, a quantidade de tempo gasto cuidando de bebês prediz os níveis de ocitocina, tanto em homens quanto em mulheres. A forma como as predisposições genéticas da base biológica se manifestam no comportamento depende do contexto ambiental em que ocorre. Por exemplo, há uma ligeira tendência biológica para os meninos serem mais ativos fisicamente do que as meninas, e para as meninas, por sua vez, serem mais concentradas. Mas isso pode ser muito amplificado de acordo com o comportamento dos pais, que tendem a se envolver em brincadeiras violentas com os meninos, que exigem movimento, e brincam com as meninas em atividades que exigem concentração. Em geral, as pesquisas encontram maiores diferenças individuais dentro dos grupos do sexo, e não entre eles. As diferenças do sexo tendem a ser bem pequenas. Isso argumenta contra a biologia como principal impulsionador das diferenças de gênero. Se há um núcleo da verdade subjacente aos estereótipos de gênero, é pequena e exagerada pelos fatores sociais. Portanto, qualquer argumento sobre as diferenças de gênero nos agentes e comunitários precisa levar em consideração a socialização. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre essa parte? Eu achei aqui, quando ela fala dessa, se você está lidando com um determinado trabalho, você tem mais testosterona. E se você estiver mais em casa, cuidando das crianças, dos filhos, seja para o homem ou para a mulher, você teria mais ocitocina. Eu acho que daí vem, porque desde garota ou criança, eu até gostar de brincadeiras mais estúpidas, mais grosseiras, como os moleques, né? E daí essa característica pode ter se fortalecido em mim. E daí uma carreira profissional onde eu poderia ser professora ou ser engenheira, eu seguia a mais masculinizada, até por insistência do meu pai, em dizer, olha, a menina não vai fazer crochê, que isso não dá nada, não vai fazer bordadinho, vai estudar. Sim. Tipo assim, na verdade, tudo, né? Até as doenças hoje, tipo, aquela coisa que eu, como nutricionista, né, aprendi qual o histórico familiar, tem diabetes, tem, né, que tu vai no médico, o médico não pergunta. A família tem alguém com problema no coração, tem diabetes, tem não sei o quê. Isso é comprovado, é genética. Que mesmo tu tendo todos esses genes, tipo assim, toda a tua família tendo isso, se o teu meio social não estimular isso, tu não vai ter, entendeu? Porque, né, genética, nutrigenética, dependendo do que o alimento está interferindo no teu gene. Então, assim, tudo é o meio, né? Como ele está dizendo aqui. O que é estimulado, né? De que forma é estimulado as crianças, as brincadeiras, as escolhas, né? Eu acho que é bem isso aqui. Então, assim, é como se antigamente tivesse uma divisão, né? Tipo, homem sempre se comporta assim, mulher sempre se comporta assim, né? E quanto mais a gente expande esse olhar, o estímulo, né? Em casa, tem as diferenciações, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Dependendo do que a gente é estimulada, né? Ô, Neiva, mas você sentiu que se isso atrapalhou você? Como é que foi? Do ponto de vista da carreira profissional, não. Eu acho que essa minha característica me levou à gerência, supervisão, gestão. Depois eu encerrei minha carreira como consultora. E eu era bem requisitada. Se eu
fui pedir conta 2 vezes e fui dispensada as 2 vezes, né? Eu mudei de local de emprego 4 vezes. E as 2 vezes do qual saíram comigo, eu logo me coloquei, não foi um tempo muito grande, assim, todas as 2 vezes, até sem enviar um currículo. Alguém disse, olha, é a Neiva que trabalhou em tal usina. Então, daí já era chamada para uma entrevista. Eu acho essa minha característica forte mesmo. Então, desse ponto de vista, eu acho que compensou. Porque eu só cheguei onde cheguei, eu acho que por essa ferocidade. É a feroz mesmo, entendeu? A ursa. Eu tinha um filho pequeno, um marido, né? E tinha que, junto com tudo isso, vencer por questões financeiras mesmo, sobrevivência. Né? Nada caiu do céu, não. Mas, do outro lado, aquela coisa mais amorosa, mais terna, com minha mãe, com os meus irmãos, acho que até fui bem atenciosa, mas, assim, uma vizinha simpática, nada disso. Então, eu não fiz amigas. Eu não sei, assim, hoje eu não tenho uma amiga, entende? Eu acho que, aí sim, hoje eu sinto que essa construção terna me faz falta. Para você ver, tem uma vizinha que há 40 anos eu moro aqui na vila, e foi ela que me ajudou no dia da morte do meu marido. Foi só aí que eu consegui enxergá-la. Hoje ela vem, às vezes, nas quinta-feiras, tomar um chá comigo. Mas é a primeira pessoa em toda a minha vida. Mas é bom você estar percebendo isso, né? E principalmente estar lendo esse livro, porque aí você já é exatamente aquilo que estava falando, aonde que eu tenho que aumentar mais, né? Trabalhar, eu acho, não é? Isso é muito legal, porque aí você já tem como objetivo, você já sabe aonde eu vou trabalhar esse meu lado terno, esse meu lado amoroso, né? Isso. Exatamente. Hoje eu fui na minha mãe à tarde, é uma senhora de 90 anos, que tem essa característica forte, como eu. E ela, para você ter ideia, mora sozinha e ela se cuida. Não tem uma cuidadora, ela tem uma faxineira, como eu, que vai uma vez por semana. Então, ela faz a alimentação, os remédios são colocados em caixinha, separada por horário, e ela toma exatamente como tem que ser tomado. E eu acompanho em médico, ou eu e uma irmã junto. Porque às vezes a gente tem medo de um só já, né, e precisar. Então, além de dirigir, tem que ir alguém para ir com ela. Mas é essa força. Hoje que eu vejo isso, tá? Hoje, durante muitos anos de minha vida, eu achava minha mãe aquela senhora de casa, cuidadora de casa, e isso não tinha valor. Para mim, olha o meu enxergar. Porque o meu pai dizia, olha, isso aí não te traz nada. Você precisa se cuidar e não depender de marido. Você pode ficar com ele se você quiser. Mas não porque você não tem como se autossustentar financeiramente. Seu pai preparou uma guerreira, né? Pois é, o meu pai preparou ou eu vi na minha mãe? Você teve 2 lados, né? Teve o preparo dele e o exemplo, né? Então, só que dela eu vejo agora, Célia. Eu não vi durante toda a minha vida. Que bom que você está vendo. Pois é, esse grupo está me ajudando muito. É a hora que você tinha que ver, essa mesmo, está tudo certo. Pois é. Agora você tem tempo para investir nesse seu lado mais amoroso, enxergar coisas, né? Que eu falo que são as vendas que a gente vai tirando, né? A gente vai tirando aos poucos, né? Aos poucos. E dói, viu? Dói, é dolorido. Às quartas-feiras agora, eu tenho uma irmã que aposentou depois de mim, e sempre me chama, vamos no cinema. Eu nunca tinha tempo, eu nunca queria ir, mesmo estando aposentada. Mas aí eu falava que eu tinha o meu esposo que tinha uma dificuldade de saúde. Agora eu não tenho. E aí ela me convidou para participar de um grupo de literatura, de livro. Vai ler um livro também, mas não esse. É uma literatura. O que está sendo lido agora é O Amor no Tempo do Cólera, do
Gabriel Garcia Marques. Eu já até li, mas eu estou relendo o que a literatura pode me ajudar também nessa coisa da socialização, Sim, que eu tenho muita dificuldade. sim. Por isso que eu falo muito pouco aqui, eu não tenho muita coragem, não. E também não sou da área de vocês, que lê muito, entende muito, né? Tá todo mundo aqui buscando, né, Aline? Cada um sabendo aonde que está o ponto frágil, vamos trabalhar, né? Estamos todos em aprimoramento aqui, É, todos. com certeza, com certeza. Mas esse olhar que tu trouxe, né, da mãe, que é um olhar machista, né, patriarcal, assim, que é uma construção que a gente tem, né, de pensamento da sociedade, que a mulher, se ela não tem uma profissão, ela não faz nada, né, tipo, do lar ela não faz nada. É isso aí. Vai fazer, né, o dia inteiro limpando, arrumando, fazendo comida, não sei o quê. E é o que a gente tem que se virar, né, fazendo tudo isso, né? Mas, só que depois de 40 anos, Aline, aí eu virei do lar. Não adianta correr. Aposentada, né? Ai. A gente fica em casa para cuidar da casa, né? A gente vai valorizando aos poucos, quando a gente vai reconhecendo, né? Quando a gente vai fazendo as coisas, né? E amadurecendo, na verdade, né? Porque aí a gente reconhece esse papel, né? Que até assim, tu faz alguma coisa, né? Não, eu me lembro que da minha mãe, assim, tu faz alguma coisa, não, fica em casa. Né? Aí começou a mudar o nome, né? Que ficou dólar, né? Essas coisas assim, né? Mas se trabalha, né? Igual. Então vamos lá. A gente ficou nesse mapa dos gêneros, né? Desde pequenas, as meninas se vestem de rosa e ganham bonecas para brincar. E cozinha, né? Não diz aqui, mas ganha panelinha. Recebendo a mensagem de que uma boa mulher é doce, caridosa e carinhosa. Os meninos se vestem de azul e recebem caminhões e armas para brincar, com a mensagem de que um homem bom é forte e ativo. Nossa identidade adulta está centrada nesses ideais de gênero, que afetam quase todas as áreas importantes da vida, moldando a forma como interpretamos nosso próprio comportamento dos outros. Compreender como ocorre a socialização de gênero ajuda a fortalecer uma visão sobre como podemos ser libertados de suas restrições. Quando crianças, internalizamos detalhes, na sua maioria, não falados, dos manuais de instruções para os nossos papéis, características e atividades prescritas por gênero, conhecidos como esquemas de gênero. Os esquemas são estruturas de conhecimento organizadas que agem como mapas internos. Elas operam inconscientemente e filtram nossas percepções psicológicas para nos ajudar a interpretar o mundo. Por exemplo, na América do Norte, quando alguém nos convida para uma festa de aniversário, já sabemos o que esperar, porque temos um modelo a seguir. Sabemos que temos que levar um presente, que vai haver bolo e velas. E se for uma festa surpresa, ficamos calados até gritar surpresa. Quando o aniversariante chega. Em suma, os esquemas nos ajudam a dar sentido às coisas. Usamos esquemas de gênero para categorizar as pessoas.
podendo prever o comportamento, ajudando-nos a formar expectativas sobre o que vestir na festa, como os outros vão agir, que tipo de presente comprar e assim por diante. Sentimos-nos desconfortáveis quando as coisas não se encaixam em nossos esquemas. Um fenômeno conhecido como dissonância cognitiva. Tive uma colega que certa vez usou a dissonância cognitiva com bons resultados. Ela queria fazer uma surpresa para o aniversário do namorado. Então providenciou para que, quando ele passasse pela porta, todos os seus amigos estivessem nus. Quando eles gritaram surpresa, ele ficou realmente surpreso. Eu gostaria de ter estado lá para ver seu rosto. Pelo fato de que não gostamos de experimentar dissonância, nossa mente faz o que pode para nos ajudar a sentir a calma na congruência do esquema. Se possível, distorcemos as informações para adequá-las aos nossos esquemas. Podemos lembrar a imagem de um menino cozinhando como tendo sido de uma menina cozinhando, por exemplo. Ignorar informações que não se enquadram em noções pré-concebidas fortalece nossos esquemas. Pesquisas indicam que as alunas têm menos autoconfiança sobre a sua habilidade matemática e são consideradas pelos alunos como menos talentosas em ciências, mesmo quando têm notas mais altas do que os homens. Essa informação da nota é ignorada porque não se encaixa no esquema de que os homens são melhores em matemática e ciências do que as mulheres. Isso não é um resultado de um senso comum de que as mulheres são menos inteligentes do que os homens. As meninas são tão confiantes quanto os meninos sobre sua capacidade de leitura e escrita, e os meninos concordam uma vez que não existe um esquema de que os homens sejam melhores na literatura e na escrita. Nossos esquemas são, muitas vezes, inconscientes, por isso não percebemos a influência pervasiva. Mesmo as pessoas que consideram sexos iguais são influenciadas por esse filtro invisível da percepção. Podemos conscientemente julgar homens e mulheres igualmente competentes, mas ainda tendemos a confiar em estereótipos de homens como agentes e mulheres como comunitárias para fazer esse julgamento, especialmente quando não há muita formação clara para basear nossas avaliações. Aqui está falando muito da Neiva, ela deve ter passado tudo isso na trajetória dela, né? Muito. Porque você entrou num processo, num curso praticamente masculino, né? Nós éramos 5 mulheres e 30 homens. Olha. Uhum. E depois, como eu segui a profissão em indústria, e não carreira acadêmica, eu acabei terminando para o rumo da engenharia, de processos, e isso aí. Também era assim, nenhuma mulher e todos homens, a maioria dos casos. Sim. Aí, com a minha chegada, logo eu começava já a entrevistar uma moça para pôr no laboratório, sabe? Uma moça para ser minha primeira auxiliar, e não um rapaz. Né? Na parte de cálculos, eu geralmente buscava uma moça, e aí ia trazendo, era o que dava para ser feito. Porque em muitos cargos eu nem tentava tentar, porque não iria conseguir. Não ia. E até hoje ainda é muito fechado. Uhum. Tem mais mulheres atuando, mas ainda é muito pequeno. É um campo muito, muito masculino, né?
Sim. Igual a nutrição ao contrário, né? Sim, é verdade. Na turma que eu entrei não tinha nenhum homem. Aí na outra turma, que eram os meus bichos que eu me formei com eles, tinha 2 meninos. Claro que isso... Mas já vem dessa coisa que a mulher faz a comida, que a mulher que cuida da alimentação, não tem a ver com essa coisa do yin yang aí, que, né, Sim, fortalece. Mas aí agora, como tem as modinhas, né, dos fit aí agora tem um pouco mais de meninos, né, Tem. igual a química, né, igual a engenharia, no caso, né? É. Tem um pouco mais mescladinho, mas ainda tem mais um de outro, né? Agora eu me perdi completamente onde a gente... Aqui na... Eu me lembro... Não escolhemos ter esses estereótipos. Ah, tá. Inconscientes, e eles não se originam de nossa mente racional. Em vez disso, nós os absorvemos de uma vida inteira de livros, filmes, programas de TV e música que retratam os homens como poderosos e agentes, e as mulheres como carinhosas e protetoras. Esses vieses são tão difusos que é difícil vê-los. Eles são a água em que nadamos. A técnica mais comum usada por pesquisadores para estudarem o viés inconsciente de gênero é a seguinte: diferentes participantes fazem uma leitura da descrição de pessoas idênticas, exceto pelo nome, masculino ou feminino. E, a partir da leitura, determinam se há diferenças nas reações de cada um. Os pesquisadores da Escola de Negócios da Universidade de Duke descobriram que projetos de casas eram considerados mais inovadoras quando o nome do suposto arquiteto era John, em vez de Catherine. Olha! Pesquisadores da Universidade de Nova York descobriram que as estratégias de negócios foram classificadas como mais originais quando o gerente responsável tinha um nome masculino. Esses gerentes também foram considerados mais dignos de receber um bônus, aumento ou promoção. Da mesma forma, ao avaliar projetos colaborativos envolvendo membros da equipe, o crédito pelo sucesso da equipe foi mais frequentemente atribuído aos membros do sexo masculino, a menos que as informações sobre a contribuição de uma mulher fossem claras e inequívocas. As consequências do viés inconsciente serão exploradas mais completamente no capítulo 9, no qual analisaremos como a autocompaixão feroz pode ajudar as mulheres no local de trabalho. Opa! Infelizmente, os estereótipos de gênero estão profundamente enraizados em nossa psique e são resistentes à mudança. Embora tenha havido muitos ganhos para as mulheres na sociedade nas últimas 3 décadas, e as pessoas geralmente tenham atitudes mais igualitárias do que costumavam. Um estudo constatou que quase nenhuma mudança no estereótipo de que os homens são agentes e as mulheres são comunitárias desde 1983 a 2014. Esses estereótipos são notavelmente estáveis ao longo do tempo e também parecem se tornar mais enraizados com a idade. Pouco depois de chegar à UT, Universidade de Texas, em Austin, meu laboratório de pesquisa conduziu um estudo que analisa o desenvolvimento de estereótipos de gênero desde o início da adolescência até o início da idade adulta, focando particularmente nas percepções de traços associados à dominação. Tem capacidade de liderança, independente ou submissão, complacente, sensível às necessidades dos outros. Descobrimos que a percepção quanto às diferenças de gênero
se tornou mais extrema com a idade. Os jovens adultos viam os homens como dominantes e as mulheres como submissas, em maior extensão do que os primeiros adolescentes. Talvez como resultado de maior exposição à mídia e conhecimento da cultura americana. Só um pouquinho. Também examinamos as crenças subjacentes a por que essas distinções existiam. Descobrimos que as mulheres jovens eram mais propensas a afirmar que a distinção era devido à forma como as meninas e os meninos eram criados, enquanto os homens jovens tinham propensão a atribuir às crenças as diferenças biológicas, como genes ou hormônios. As mulheres jovens também revelavam atitudes mais igualitárias, acreditando que deveriam encontrar mais oportunidades nos negócios e no governo. Em parte porque viam as diferenças de gênero oriundas da forma como ocorrera sua sociabilização. Em outras palavras, embora as mulheres estivessem cientes do estereótipo da submissão feminina, consideravam a desigualdade de poder fundamentalmente injusta. Isso reforça a esperança da nossa capacidade de mudar os papéis opressivos de gênero. E aí? Vamos ver se muda. Desde 83 a 2014 não mudou muito, né? É o que a gente falou, né? Um pouco. Quem sou eu? Um dos motivos pelos quais é tão desafiador superar os estereótipos internalizados se deve ao fato de estarem enraizados desde o nosso nascimento. E o senso de identidade, na verdade, se forma em torno de uma das identidades de gênero, comunitária ou agente. O gênero é uma das primeiras categorias que os bebês aprendem. Começam a distinguir perceptivelmente homens e mulheres entre idades de 3 e 8 meses. Quando eles completam 4 ou 5 anos, os estereótipos dos homens com traços de personalidades de agentes, como durão ou corajoso, e das mulheres com traços comunitários, como gentil ou delicada, já estão profundamente enraizados. Esses estereótipos são fortalecidos quando observamos as reações sociais daqueles que não se conformam com o papel de gênero que lhes foi atribuído. Os meninos que mostram traços comunitários ternos são chamados de maricas. Eles são ridicularizados não apenas por sua inconformidade, mas também porque agir como uma garota é interpretado como fraqueza. Na primeira infância, as meninas que mostram traços de agente não são ridicularizadas e normalmente são aceitas como molecas, em parte, porque esse comportamento equivale a subir um degrau em vez de um rebaixamento de status. Ainda assim, o próprio fato de garotas agentes serem rotuladas de molecas chama a atenção e destoa do que é considerado normal. Na adolescência, há mais pressão sobre as meninas, especialmente as heterossexuais, para se conformarem aos papéis de gênero estereotipados, a fim de serem populares e alcançarem sucesso no jogo de namoro. Para serem amadas e aceitas, começam a usar uma linguagem mais superficial, para focar na atratividade sexual e minimizar sua competência. Na idade adulta, independentemente da orientação sexual, as mulheres fortes ou dominantes
tendem a despertar uma reação social. O comportamento assertivo, qual seria perfeitamente aceitável para um homem, muitas vezes resulta em antipatia, insulto e descrédito. Se um homem discordar e rejeitar a ideia de outra pessoa de forma clara e firme, ele é visto como decidido e confiante. Se uma mulher se comporta da mesma maneira, é vista como uma vadia dominadora. O medo de reações leva muitas mulheres a suprimirem seu lado feroz para obter aprovação social. Mais uma vez, abordaremos isso com detalhes posteriormente. No entanto, são de fato as características de agente, não de comunitárias, que predizem a saúde mental das mulheres. Mulheres que conseguem ser firmes e se expressar com autenticidade mostram-se mais felizes e satisfeitas com suas vidas. Aquelas que não conseguem ficam ansiosas, deprimidas diante de desafios. Sem a capacidade de estabelecer limites, dizer não ou pedir o que desejam, as mulheres tendem a se estressar e se sentirem sobrecarregadas. Além disso, as altamente comunitárias e não agentes tendem a ficar angustiadas em dobro. Não apenas são oprimidas por suas próprias dificuldades, mas podem se identificar tão fortemente com o papel de cuidadora que se angustiam em excesso com os problemas de seus entes queridos. Mulheres que são andrógenas e apresentam fortes características, tanto como agentes como comunitárias, tendem a ter melhor saúde mental do que aquelas que não apresentam um dos aspectos. Pesquisas mostram que andrógenas são mais capazes de lidar com o estresse e se recuperar do fracasso. Isso ocorre porque elas têm duas maneiras de lidar: tomando atitudes proativas para melhorar sua situação quando possível, e aceitando as coisas com serenidade quando a mudança não é uma opção. Elas também tendem a ser autênticas ao expressar seu verdadeiro eu. Aquelas que são indiferenciadas têm pontuação baixa em ambos como agente e como comunitária. Tendem a lutar mais, pois apresentam problemas tanto com o estímulo quanto com a autoafirmação, o que resulta em dificuldades pessoais e interpessoais. Mais uma vez está claro que o desenvolvimento e a integração equilibrados da ferocidade e da ternura é o que permite às mulheres serem inteiras e saudáveis. Eu vi aqui a questão do quanto que... eu lembro da minha filha pequena, quando ela tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, assim. Eu gosto de bermuda, eu gosto de camisetona. Nossa, como eu era criticada por comprar as roupas que ela queria, né? Porque ela sempre foi a mais moleca, né? E eu tinha, né, uma tia minha que era mais velha, que agora que eu vejo, ela se anulou, ela não teve vida. Ela ficou como cuidado, era cuidadora de todas as irmãs que tinham bebês, cuidadora da irmã que era excepcional, ela se anulou, né? Então, é uma castração, né? É uma castração, porque, no caso, ela teria aquele perfil de cuidadora e é jogado tudo em cima da pessoa, né? A pessoa que é mais moleca é muito criticada, o homem que tem mais um lado cuidadoso, amoroso, você dá um jeito de mudar, porque isso não pode ser, né? Então, o que a pessoa é realmente é muito podado, né? Uhum. Não é respeitado, né? Por isso que é tão difícil a gente responder essa pergunta, né? Quem sou eu, né? Sabe que eu ouvi um psicólogo estava falando
Por que que tem muita gente, não foi essa palavra exatamente, mas tipo assim, tem muita gente perdida, não se entendendo, porque teve um boom de autodesenvolvimento. A gente tem, né, zilhões de técnicas, né, energética, frequência, né, constelação, teoria de esquema, blá, 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 né, se a gente for da parte bem científica, das outras partes que as pessoas chamam de alternativa, mas são práticas integrativas, né, enfim, a gente tem zilhões de coisas. E aí ele traz, que eu achei, assim, incrível, porque, assim, ó, a gente tem um boom de autodesenvolvimento, que é isso. Só que as pessoas não se conhecem, né? Isso. Tu não conhece quem realmente tu é, as tuas escolhas, por causa disso tudo, né? Como a gente foi estimulada, o que a gente foi podada, como que a nossa inter-relação com as outras pessoas e para tudo, né? A gente acho que fala um pouco mais da alimentação agora, né? Com esse comportamento alimentar, enfim, que a gente fala, né? Que a gente não conhece o que a gente gosta de comer, enfim. Mas é em tudo. A gente não é estimulada ao autoconhecimento, né? Autoconhecimento do corpo, do que a gente gosta, né? Do que a gente não gosta. Então, assim, há tipo assim, o que eu vou fazer com esse boom de desenvolvimento que eu fiz se eu realmente não me conheço, sabe? E aí tem esse desequilíbrio. Eu achei incrível, porque é bem isso. A maioria das pessoas, elas não se conhecem. Né? Tem até o livro do Joe Dispenza, né? Que é quebrando o hábito de ser você, mas na verdade é quebrando o hábito de ser quem você pensa que você é, né? Não a tua essência, a tua verdade, né? Com os teus gostos, com o teu jeito de ser, né? Tirando os moldes da sociedade, né? Das expectativas dos teus pais, né? Da tua família, enfim. Quem sou eu, né? Célia, que tá aí. Eu achei incrível, assim, essa fala dele, assim. Ele é meio loucão, mas a gente tem... Tu dando uma filtrada, assim, nas coisas que ele fala, é bem bom, assim, sabe? Trabalha com cognitivo comportamental, ele fala. Eu não sei se eu comentei aqui que eu comecei a fazer um curso e aí sempre assim, sou mais velha, as meninas 30 e poucos anos, ou começando, tendo filho pequeno, essas coisas, né? Aí eu até comentei, falei, nossa, mas eu acho que eu vou parar, porque vocês estão começando, vocês têm condição de orientar os filhos de vocês de uma forma diferente. E eu que já fiz tudo errado com as minhas, né? Mas porque foi o que eu recebi. Então, os meus pais também teve marcas mas o que eles receberam, eles me deram, e o que eu recebi, eu passei para frente. E é exatamente isso. Castração, não, você tem que usar isso, você tem que falar dessa forma, você tem que ir para esse campo, sabe? E aí a pessoa realmente vai jogando tantos panos em cima dela que depois, para ela saber quem ela é bem complicado, sabe? Sim. E quem está falando? É isso que eu acho sério. Quem está falando? Uma pessoa que, para aquela criança, é autoridade máxima. Né? Então, é verdade absoluta, né? Sim, é verdade absoluta. E a gente fez... eu estou fazendo isso, eu sei que é errado. Não, para mim era o que eu estava fazendo certo, né? Sim. Sim, é dentro da consciência que a gente tem, né? Sim, sim. Então, meninas, paramos aqui. Fica esse exercício de casa. Teste seu nível de agente comunitário, para ver o que anda aí, né? Qual o nível? E aí a gente começa o nosso encontro da semana que vem com o gênero e a autocompaixão, tá? Na página 7 e 5.
Ai, adorei nosso bate-papo, a nossa leitura, sempre aprendendo, né? Livro é algo incrível, assim, né? Eu sempre... Bom, por isso que tem um monte de livro aqui, né? Sempre fui uma paixão, assim, sabe? Livro. Que a gente expande, né? E esse movimento que a gente faz, né? Estando com outras pessoas, né? Trocando ponto de vista, percepção, né? Porque nós temos vivências diferentes, né? Então, que cada um traz, né? Vai acrescentando, vai construindo esse nosso olhar para o livro, né? Que a gente está lendo, né? Então, gratidão, meninas. Uma ótima semana para vocês você. também. Tudo de bom, viu? Tchau, Show. Fran. Tchau, Neiva. Tchau, Célia.